Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Nessa mensagem de hoje vamos estar falando a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Você realmente sabe o que é esse pecado contra o Espírito Santo? Você entende isso que o Senhor Jesus nos disse a respeito desse pecado imperdoável? Já vi muitos irmãos preocupados em relação a esse assunto e outros até com medo de estarem pecando contra o Espírito Santo. Mas de uma forma bem simples você vai entender através dessa mensagem. Por isso é importante que você assista ao vídeo até o final, para que você tenha a compreensão exata pela palavra do Senhor sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Desde já eu quero tranquilizar você que é crente em Deus, crente em Jesus Cristo, que é crente na Bíblia Sagrada. Esta palavra que o Senhor Jesus disse aí não é para crente. Você vai entender, assiste até o final. Evangelho de Mateus, capítulo 12, irmãos. Vamos ler aí o versículo 31 e o 32 e depois eu vou estar contando para vocês o contexto desses dois versículos para que você possa compreender de uma forma exata porque o Senhor Jesus disse isso aí. Vamos lá. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Nós vemos aí, irmãos, que é uma palavra afirmativa, tá? O Senhor Jesus está afirmando que a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Jesus afirmando mais uma vez, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Irmãos, olha que coisa séria. O pecado sem perdão. Se não há perdão, não há salvação. E o Senhor Jesus deixou bem claro aí no versículo 32, que se alguém falar contra o Filho do Homem, ou seja, se alguém falar contra ele mesmo, blasfemar contra ele mesmo, isso lhe será perdoado. Mas se você falar contra o Espírito Santo, não há perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Então a gente entende aí que o pecado contra o Espírito Santo, ele leva diretamente ao inferno, irmão, porque não tem perdão. Para que você entenda agora, preste atenção no contexto dessa história, meu irmão. O Senhor Jesus havia acabado de libertar uma pessoa, um endemoniado. E este demônio causava cegueira e causava a mudez na vida daquela pessoa. Não quero te dizer que todo cego ou todo mudo é endemoniado, não. Pelo amor de Deus, irmão, não entenda dessa forma. Nessa passagem aqui específica de Mateus capítulo 12, o espírito imundo que estava na vida daquela pessoa causava cegueira e causava mudez, ok? Só para ficar bem claro isso. Então os fariseus, ao verem que Jesus libertou mais uma pessoa, operou mais um milagre, os fariseus não queriam acreditar na obra que Cristo veio fazer. Eles não queriam admitir que Jesus era o Filho de Deus, o Messias esperado por eles. Os fariseus eram soberbos e arrogantes, se achavam os donos da verdade em todo o assunto que dizia respeito a Deus, se achavam os dominadores a respeito da vontade de Deus, daquilo que Deus queria, do que era servir a Deus. Então, por mais milagres e sinais que Jesus demonstrava e operava, eles não queriam acreditar na obra de Cristo. Então eles disseram ali, inflamando as multidões que estava a acreditar em Jesus Cristo, observando a libertação daquele homem endemoniado que causava cegueira e a mudez na vida daquele homem, começaram a falar que Jesus estava expulsando demônios pelo espírito do próprio demônio. Eles não atribuíam a algo de Deus, mas atribuíram o milagre operado por Jesus ao próprio demônio. E ali Jesus começa a indagar eles: se Satanás espere Satanás, dividido estaria contra si o seu reino. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus,
certamente é chegado até vós o reino de Deus. Mas eles não queriam admitir que Jesus estava trazendo o reino de Deus para a vida deles. Eles não queriam admitir isso. Aí por isso o Senhor Jesus começa a falar e chega aí no versículo 31 e 32 e ele diz assim: portanto vos digo que todo pecado, toda blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Irmão, não tem perdão. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Ele está dizendo ali, irmãos, aos fariseus: isso que vocês estão falando aí contra mim, isso vos será perdoado. Porém, se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Outra coisa que você precisa saber, irmão: não existem pecados contra o Espírito Santo, igual algumas pessoas falam. Tem alguns que citam até 6 tipos de pecado contra o Espírito Santo. Não, isso não existe. O que existe é o pecado, a blasfêmia, falar contra o Espírito Santo. Outra coisa interessante que você precisa entender: essa palavra de Jesus aqui não foi uma palavra momentânea, ela foi uma palavra futura. Por que ela foi uma palavra futura, meu irmão? Porque nesta época ainda não havia a presença do Espírito de Deus na terra entre os homens. Jesus aqui estava falando de algo futuro, a respeito da missão do Espírito Santo, que é o que nós vamos ver agora, e você vai entender o pecado contra o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo de número 16. Vamos ler aí, irmãos, esses versículos aí, do 7 até o 11, e você vai entender. Disse Jesus: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador, em algumas traduções diz o consolador, não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, olha só, irmãos, preste atenção, quando ele vier, o consolador, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Olha só o que Jesus está falando: do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmão, qual é a missão do Espírito Santo? Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele seria o ajudador, seria o consolador da igreja. E quando ele viesse, versículo 8, irmão, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado contra o Espírito Santo é a negação da obra que ele veio fazer, meu irmão. O pecado contra o Espírito Santo é aquela pessoa que passa a sua vida inteira, até o leito da sua morte, e morre sem acreditar em Deus, em Jesus Cristo e na palavra do Senhor, da forma que tem que ser acreditada, de forma verdadeira. Acreditar que Jesus Cristo é o Salvador da alma para a vida eterna. Irmão, é simples, como eu disse no começo, e a própria palavra explica. Naquela época, quando Jesus disse essa palavra aos fariseus, lá em Mateus 12, o Espírito Santo ainda não estava. Aquele povo não tinha noção de quem era e do que era o Espírito Santo de forma verdadeira. Portanto, eles nem entenderam direito o que Jesus falou ali naquele momento, pois Jesus falava: pecar contra mim ainda há perdão, mas se vocês continuarem a não acreditar, quando o Espírito Santo vier, e ele vai vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Se vocês continuarem a não acreditar em mim e vocês morrerem nessa incredulidade, não haverá perdão, nem aqui e nem no mundo por vir. Irmão, espero ter explicado e tirado a sua dúvida. Portanto, você que é crente,
você não peca contra o Espírito de Deus, porque não existem pecados contra o Espírito de Deus. Existe o pecado, e o pecado contra o Espírito Santo, ao ler a palavra do Senhor, que eu entendo, é o que está aqui escrito. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 11, em especial aqui o versículo 8. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, pecar contra o Espírito Santo é não dar crédito àquilo que ele veio fazer, anunciar que Jesus Cristo é sim o Salvador da alma para a vida eterna. E nós pecamos contra o Espírito Santo. Nós não, irmãos, nós crentes não. A humanidade peca contra o Espírito Santo em não acreditar que Jesus Cristo é o Salvador da alma para a vida eterna. Não da maneira que eles querem, como os fariseus queriam acreditar, mas sim da maneira em que o próprio Senhor Jesus disse e que está registrado para nós na sua Sagrada Escritura. Pecar contra o Espírito Santo é você morrer sem confessar que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador. Aí não tem jeito, irmão. Não tem como ter perdão. E sem perdão não há salvação. Irmão, se você se sentiu esclarecido através dessa palavra, deixa o like aí no vídeo, deixa o seu comentário, compartilhe com quem você ama, com quem você sabe que também tem essa dúvida. E você que está chegando no canal pela primeira vez, se você gostou dessa explicação, se você entendeu o que é o pecado contra o Espírito Santo, se inscreva aí no canal para nos fortalecer, ajudando o canal a assim crescer, e compartilhe também para que essa palavra possa alcançar e abençoar mais vida. Beijo no teu coração, meu irmão, e se o Senhor nos permitir, até a próxima mensagem.